Vamos para os destaques de hoje. Hospital Risoleta Neves é reaberto, mas continua superlotado. Ventania e granizo assustam moradores da capital. Fernanda Torres é indicada ao Oscar de melhor atriz. E tem alerta da Defesa Civil Municipal. Pode chover granizo novamente nesta tarde. Ontem, depois de 5 dias de calor recorde, moradores da capital foram surpreendidos por um temporal. Vamos ver os detalhes na reportagem de João Pedro Junqueira. O volume de água, além da queda de granizo, preocupou os motoristas e paralisou o trânsito em diversos pontos da capital, como no bairro Padre Eustáquio e na Avenida Dom Pedro II. A região com mais chuvas foi a Pampulha. Segundo a Defesa Civil Municipal, em apenas 2 horas, a precipitação atingiu 49,2 milímetros na região, quase 15% do esperado para todo o mês de janeiro. Já na região leste, 2 casos tão parecidos que poderiam ser o mesmo foram atendidos pelas autoridades. Aqui na entrada do bairro Santa Inês, na Avenida José Cândido da Silveira, um telhado se desprendeu devido aos fortes ventos e também à chuva. Com isso, a avenida precisou ser interditada para os trabalhos da CEMIG e do Corpo de Bombeiros, que foram acionados pelo proprietário da loja, Célio Ferreira, que conversou com a gente. Quando eu vi, saí cá fora, que eu vi o telhado voando porque agarrou no poste. Eu e meu filho acionamos bombeiros, como está aqui, e a CEMIG. Estamos aguardando a presença da CEMIG aqui. A menos de 2 quilômetros de distância, na rua Contagem, outro telhado voou e ficou preso na rede de eletricidade. Nesses casos, o mais importante é manter a calma e acionar as autoridades, como reforça o sargento Neuber, do Corpo de Bombeiros. É necessário que as pessoas mantenham a calma, elas liguem, né, para o 193, liguem também para a CEMIG, pois esse risco ele é muito grande, a alta tensão ela pode causar sérias lesões, né, queimaduras, etc. Então é importante, se você estiver dentro de um veículo, não descer do veículo, aguardar o Corpo de Bombeiros para que as instruções elas sejam passadas ali no momento. Felizmente não houve nenhuma vítima. Nesta quinta-feira é importante ficar atento, pois há possibilidade novamente de chuvas fortes, segundo a Defesa Civil. Obrigada, João. Olha só, no bairro Bonfim, região noroeste de Belo Horizonte, uma imagem viralizou nas redes sociais. Nossa, caiu no meu carro, velho. Jesus amado, é furacão aqui na Bonfim. Um homem filmava a chegada da chuva e do vento quando a marquise de uma casa desabou sobre o carro dele que estava estacionado na rua Pedro Leopoldo com rua Bonfim. E logo depois, a forte chuva transformou a rua Pedro Leopoldo em uma cachoeira. Imagens impressionantes mostram a força das águas descendo a rua. O registro foi feito por uma moradora da rua. Nesta manhã, ainda havia resquícios das chuvas de ontem. O Corpo de Bombeiro informou que foram 17 solicitações para árvores caídas nas ruas de Belo Horizonte. Na Avenida Américo Vespúcio, região noroeste, uma árvore de grande porte que estava no canteiro central caiu, derrubando uma placa de trânsito e ocupando um sentido da avenida. Na rua Patrocínio, no bairro Carlos Prates, mesma região, uma árvore também de grande porte caiu em cima de um carro, provocando muitos estragos na lataria. Estava sendo cortada quando a nossa equipe esteve no local. Próximo dali, na rua Passos, outra árvore caiu, fechando por completo a rua. E por causa do período chuvoso, representantes da Defesa Civil Estadual, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar fizeram uma ação nesta manhã para divulgar medidas de prevenção. A ação foi na Avenida Tereza Cristina, em Belo Horizonte. A repórter Erlaine Grace tem as informações. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Juliana, e a todos que acompanham o Rede Notícia. A iniciativa dos 3 órgãos é para conscientizar pedestres e motoristas nesse período de tempestade, tanto em casos de emergência quanto em situações de prevenção.
O coordenador da Defesa Civil Estadual, Major Ferreira, falou dos alertas emitidos nos celulares de moradores do estado. Diversas ações de prevenção também no campo da orientação às pessoas, né? Essa ação, por exemplo, hoje como uma blitz educativa, ela tem um foco no sentido de orientar principalmente os condutores na importância, né, de acreditar nos alertas quando há uma interdição de vias, de rodovias em todo o estado, né, para se evitar expor sua situação de segurança, transformando ela em situação de risco. Uma iniciativa muito importante que eu vale aqui destacar, né, que é a Defesa Civil Alerta, que é uma estratégia que tem sido empregada, né, com alertas. Ontem, por exemplo, aqui na região metropolitana foi emitido um sinal, né, um alerta severo que a gente fala, para uma previsão de chuva com granizo, né, chuva intensa com granizo. Esse alerta da Defesa Civil foi muito bem sucedido. O tenente do Corpo de Bombeiros, Henrique Barcelos, comentou as principais ocorrências atendidas pela corporação durante o período chuvoso. Nós já registramos mais de 5.000 emergências envolvidas com o período chuvoso, entre elas salvamentos em enxurradas, inundações, o envolvimento de quedas de árvore, também a situação de deslizamento de terra, movimento de massa, o que gera o colapso de estruturas, e tudo isso traz uma situação crítica e perigosa. Então a gente, numa força-tarefa, faz esse trabalho de integração justamente para orientar a população antes da situação emergencial. Entre os registros de emergência, nós citamos principalmente a região metropolitana de Belo Horizonte, também a cidade de Ipatinga, Divinópolis e Araguari no Triângulo Mineiro. São cidades que registraram mais ocorrências vinculadas ao período chuvoso. É importante reforçar que a Defesa Civil está disponível no número 199, o Corpo de Bombeiros no 193 e a Polícia Militar no 190. Eu volto com vocês. Obrigado, Erlaine. Já o Nordeste do Brasil vive outro drama. A seca afeta grande parte de Pernambuco. Foi decretada situação de emergência em 117 das 185 cidades pernambucanas. O decreto foi assinado pela governadora Raquel Lira, que afirmou que a seca já causa danos humanos, materiais e ambientais. A decisão foi tomada depois que dados indicaram que as chuvas vão ficar mais escassas, comprometendo o nível dos reservatórios e o abastecimento da população. Uma criança de 8 anos foi atacada por um cachorro pitbull na madrugada desta quinta-feira em Ribeirão das Neves. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele teve parte da orelha arrancada. O menino foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital João 23, em Belo Horizonte. E só lembrando, a Assembleia Legislativa promulgou nesta semana uma lei que torna obrigatório o uso de focinheira e coleira com identificação do tutor em locais públicos. A norma vale para 4 raças, incluindo o pitbull. O prefeito interino de Belo Horizonte, Álvaro Damião, esteve em Brasília nesta quarta-feira para cobrar uma data para a municipalização do anel rodoviário. Ele se encontrou com representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT. Na semana passada, o órgão informou que o processo está em andamento, mas sem data definida para a conclusão. Das 5 exigências previstas para repassar a administração da via ao município, apenas 3 foram cumpridas. O prefeito saiu do encontro sem uma resposta definitiva. A assessoria de imprensa da prefeitura informou que o processo deve ser concluído em breve e que a reunião foi importante para resolver entraves burocráticos. A assinatura da concessão da BR-381 ontem em Brasília foi palco de discussões entre o presidente Lula e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema do Novo, que não esteve presente na solenidade. Lula criticou Zema e afirmou que o governador mineiro deveria agradecer ao governo federal pelo programa de negociação de dívidas, o Propag. Ouça o que ele falou. O que nós fizemos para os estados que não pagavam dívida, talvez só Jesus Cristo fizesse se ele concorresse à presidência da República desse país. Porque essa é uma escola de vida que eu tenho. A primeira coisa que eu fiz quando ganhei as eleições foi chamar os 27 governadores de estados aqui no Palácio
para dizer o seguinte: eu quero saber quais as obras importantes que vocês têm. Nas redes sociais, Zema mandou recado direto ao presidente e disse esperar que os deputados derrubem os vetos de Lula ao Propag. E no próximo bloco, o Campeonato Mineiro. O Cruzeiro perde, Atlético empata. Hospital volta ao atendimento, mas continua superlotado. Na segunda rodada do Mineiro, o Cruzeiro jogou mal e perdeu. Para completar, o goleiro Cássio falhou e o técnico Fernando Diniz foi muito vaiado pelo torcedor. E o sub-20 do Atlético ficou no empate no Mineirão. Quem conversa com a gente é a repórter Sara Zeferino, direto da redação. Boa tarde, Sara. Ô, Sara, desnecessário o Cássio reclamar, querer mostrar que tem títulos. Falhou, não tem o que discutir, é mais fácil assumir. Exatamente, Júnior. Boa tarde para você, para a Juliana, a todos que acompanham o Rede Notícia. O Cássio sentiu aí, né, as críticas feitas pela torcida do Cruzeiro, que perdeu para o Atlético nessa quarta-feira. O jogo foi no Mané Garrincha e o gol do Atlético foi contra, na verdade, né? Fabrício Bruno jogou contra a própria camisa, né, contra o próprio gol. E aí a gente está vendo uma falha, né, na saída de bola do goleiro Cássio, que foi um dos alvos de críticas de parte da torcida cruzeirense após o fim da partida, após a derrota para o Atlético. O goleiro respondeu, chegou a responder um torcedor no Instagram, né, em que esse torcedor fez uma crítica aí ao goleiro Cássio. E aí o Cássio respondeu falando, né, não precisava, né, ter esse diálogo aí, essa briga, pequena discussão com o torcedor. E além disso, ele também mudou a foto de perfil. Antes era uma foto que tinha a imagem do Cruzeiro, né, ele com a camisa do Cruzeiro. E agora passa a ser uma foto que ele tá com as taças que ele conquistou, algumas taças, né, que ele conquistou com a camisa do Corinthians. Além disso, o Cássio postou um story também, né, em que ele diz que quem nunca conquistou nada não pode criticar. Então, subiu um pouco o tom aí nas redes sociais o goleiro Cássio. Quem também subiu o tom foi o Fernando Diniz. Ficou um pouco nervoso na coletiva pós-jogo, pós-derrota para o Atlético. E quando questionado sobre as vaias e sobre como o torcedor pode voltar a confiar no time, ele respondeu que tem que vencer. Independente do desempenho, né, ele falou que o desempenho não importa tanto, o que importa no futebol é só a vitória. Então o clima fica um pouco pesado, a pressão aumenta aí para o Fernando Diniz. Agora mudando do lado, né, o Atlético jogou ontem contra o Democrata de Governador Valadares. O jogo foi no Mineirão com a equipe sub-20 e terminou empatado em 1-1. O Democrata saiu à frente e depois o Atlético chegou ao gol de empate, né? Chegou ao resultado do empate. Enquanto isso, a equipe profissional segue lá nos Estados Unidos se preparando para o jogo amistoso no próximo sábado contra o Orlando City. Torneio amistoso, né? O UFC Series. E aí, depois desse jogo, o elenco principal retorna a Minas Gerais, retorna ao Brasil. E agora falando de um jogo de hoje, o América entra em campo nesta quinta-feira às 6h30, 18h30 contra o Pouso Alegre. O jogo vai ser no Independência, o América que quer a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Esse foi o giro aí da segunda rodada do Campeonato Mineiro. Júnior e Juliana, eu volto com vocês aí do estúdio. Obrigada, Sara. Olha, o Hospital Risoleta Neves voltou a atender pacientes de urgência e emergência nesta manhã, mas segue com superlotação. Ontem, a unidade emitiu uma nota suspendendo os atendimentos. A alegação era de que havia 180 pacientes, o dobro da capacidade. O repórter Giovanni Rodrigues esteve no local e detalha a situação dos pacientes que aguardavam atendimento. Na manhã desta quinta-feira, o Hospital Risoleta Neves, na região de Venda Nova, amanheceu com grande movimento. Várias pessoas passaram a noite toda sem atendimento. Muitas estavam desesperadas para serem atendidas. A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte foi acionada por meio da Central de Internação
e fez várias transferências de pacientes que estavam internados no Risoleta para outras unidades de saúde da capital. E o SAMU de BH auxiliou nesse deslocamento para outras instituições de saúde. Em nota, a assessoria do hospital disse que foi feito um grande esforço por parte das equipes da instituição para possibilitar a redução dos atendimentos durante o dia e a noite. Hoje, às 7 horas da manhã, foi registrado de 180 pacientes e caiu para 136 em atendimento no pronto-socorro. O número permanece alto em relação à capacidade ideal de atendimento, que é de 90 pacientes. Djanira Patrícia Souza, cabeleireira, disse que chegou ontem e até o momento da nossa reportagem não foi atendida. Cheguei aqui ontem, uns 15 para as 2, e a situação está muito precária, uma falta de respeito. E eu até reclamei ontem à noite, né? Eu falei com o pessoal que porque que eles ainda estavam fazendo triagem, sendo que eles tinham falado que não ia ter atendimento. E aí parece que está enganando a pessoa, né? Enganando o povo. Aí eu falei com o pessoal, falei assim, gente, isso não se faz. Tinha senhora deitada no chão, idosa, estava muito lotada aqui. Aí eles falaram assim que a gente podia até esperar, mas que não estava certo de atender ontem, não. Até agora nada. E o pessoal começou a chamar já, né? Graças a Deus. Eu acredito que eles vão atender agora, mas daqui a pouco inteiro 24 horas, né? Então a situação está complicada. Em nota, a assessoria do hospital fala que eles conseguiram restabelecer completamente o ritmo habitual e que mantém as portas abertas aos pacientes que chegarem à unidade na expectativa de que possa melhorar o tempo de atendimento, mas ainda a superlotação permanece. E é importante que a população saiba que o Hospital Risoleta Neves continua atuando em um cenário que não é o ideal, com condições desafiadoras de atendimento e buscando ao máximo prestar uma assistência aos pacientes com segurança e qualidade, com os recursos e a estrutura disponíveis. Repórter Giovanni Rodrigues. Lamentável isso. Obrigado, Giovanni. E hoje completam 15 dias de suspensão das cirurgias no Hospital Maria Amélia Lins, administrado pela Fundação Hospitalar de Minas Gerais, a FEMIG. Segundo a instituição, os procedimentos estão sendo realizados no Hospital João 23 e que tem 8 salas em seu bloco cirúrgico. A FEMIG informou que o pronto-socorro tem plena capacidade para atender casos de urgência, os pacientes transferidos pelo Hospital Maria Amélia Lins, e nega que haja prejuízos aos usuários. A Fundação não informou quando devem ser retomados os procedimentos. A Receita Federal apreendeu mais de 100 milhões de reais em mercadorias irregulares em 2024. O repórter Nilton Lopes traz as informações. A Receita Federal apresentou um balanço das apreensões de produtos contrabandeados no ano passado. As mercadorias recolhidas nas diversas operações de fiscalizações realizadas ao longo de 2024 somam cerca de 107 milhões de reais. Os produtos foram apreendidos em aeroportos, estradas, depósitos clandestinos, centrais de distribuições do correio, transportadoras e no comércio atacadista. Os cigarros encabeçam a relação de mercadorias irregulares recolhidas pela Receita e respondem por 48 milhões de reais do montante total de 107 milhões de reais. Na sequência aparecem telefones, veículos e produtos eletrônicos. Segundo a Receita, parte dos produtos é encaminhada a órgãos públicos. Embalagens plásticas são recicladas. O tabaco dos cigarros é transformado em adubo. Peças de vestuário são encaminhadas à população carente. Alguns itens foram destinados aos flagelados da chuva no Rio Grande do Sul no ano passado. 120 armas foram retiradas de circulação para garantir a segurança da população. Repórter Nilton Lopes. O dólar chegou ao menor valor desde o fim de novembro. A moeda americana, que ultrapassou os R$ 6,00 em dezembro, encerrou a quarta-feira sendo vendida a R$ 5,94. Saíram nesta manhã as indicações para a disputa do Oscar 2025. E o Brasil vai concorrer em 3 categorias. O filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que retrata o período da ditadura militar no país, foi indicado para concorrer como melhor filme internacional.
e também na principal disputa de melhor filme em que participaram as produções norte-americanas. Fernanda Torres foi indicada para concorrer como melhor atriz e vai competir com atrizes como Demi Moore. A entrega do Oscar 2025 está prevista para o dia 2 de março em Los Angeles, nos Estados Unidos. Todo mundo na torcida. E olha só, hoje pela manhã começou mais uma etapa da obra da Catedral Cristo Rei, no bairro Juliana, região de Venda Nova. O chamado Pórtico da Verdade, lá do norte da Catedral, recebeu uma nova concretagem. Quando estiver pronta, a estrutura vai ter quase 100 metros de altura. Desenhada pelo arquiteto mineiro Oscar Niemeyer, a escultura remete a mãos unidas em oração e poderá ser avistada de diferentes pontos de Belo Horizonte. Agora, uma última notícia. Motociclistas que fazem transporte de passageiros por aplicativo em Belo Horizonte manifestaram há pouco na porta da Câmara Municipal. Ontem, o superintendente do Trabalho e Emprego, Carlos Calazans, e representantes da Prefeitura se reuniram para discutir a regulamentação da atividade, a possibilidade de suspensão por 90 dias. A gente vai acompanhar essa situação, né, Júnior? Que, inclusive, São Paulo suspendeu esse serviço de motoristas de aplicativo. É complicado, mas a gente entende também a situação da Superintendência Regional do Trabalho, né, que parece absurdo, mas assim, eles estão lutando até pelos direitos dos motociclistas, né, direitos trabalhistas que não têm. A gente sabe que essa questão do aplicativo ainda é muito complexa no Brasil, então a gente vai acompanhar, mas é claro, eles têm todos os direitos também de manifestar, né? Com toda certeza. E no momento desse, Juliana, eu entendo que antes de você fazer algo, converse com a categoria, com os representantes, porque você pode evitar muito desgaste, fazendo a coisa fluir de uma maneira mais tranquila e melhor. Termina aqui o Rede Notícia, uma produção da Rede Catedral de Comunicação. Não deixe de nos mandar sua mensagem ou vídeo. Contribua aqui com o nosso jornal no nosso WhatsApp 31 99680 2910. Até amanhã. Até amanhã e tomara que sem granizo.